Bem-vindo nos anos. Então a gente vai continuar com essa matéria. Agora a gente vai ver multiplicação e divisão de radicais. Então nas últimas a gente viu simplificação e também viu soma, subtração. E agora a gente vai ver multiplicação e divisão, tá? Vamos lá. A gente usou essa propriedade aqui, ó, separando eles. E também usou essa propriedade separando eles, tá? Mas a gente pode usar quando for conveniente, quando for importante pra gente, ao contrário. Então, por exemplo, se a gente tiver ele separado, e se for conveniente, se pra gente for mais fácil de resolver a gente juntando, a gente pode, tá? Então, se eu tiver assim, eu posso transformar nisso aqui, que é aquela propriedade que a gente usou. Mas se eu tiver assim separado, o mesmo índice, né? Eu posso fazer eles ficarem juntos novamente. Às vezes isso é conveniente. A gente vai resolver uns exemplos aqui. A gente vai ver que quando a gente junta, às vezes é mais fácil. Mas também tem momentos que quando a gente separa, fica mais fácil a resolução. Então tudo depende do exercício, tá? Da mesma maneira com que a gente tinha uma fração e a gente pode separar em duas frações para resolver se for mais conveniente, às vezes a gente tem duas separadas, que mais compensa a gente fazer essa divisão aqui dentro, ver que resultado esse deu, e aí poder resolver, que às vezes é mais fácil também pra gente. Então, tudo depende do exercício, tá? Em vez de a gente usar divisão assim, a gente pode aparecer a divisão assim também, tá? Esses dois simbolozinhos também querem dizer divisão, então eles podem estar assim ou assim. Então, eu até fiz já um primeiro exemplo pra gente ver, ó. Aqui eles estão nessa representação aqui, que é a mesma coisa que essa representação aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem raiz de 40 dividido por 5, tá? Raiz de 40 dividido por raiz de 5. Pra nós, não existe nem raiz de 40 nem raiz de 5. Então, pra nós não é conveniente, não ajuda a gente a ter dessa maneira, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega essa divisão, que 2 pontinhos é divisão, coloca eles dessa maneira aqui, ó, tá? E efetua a divisão. Então, por exemplo, ó, esse que vem antes sempre vai em cima e o que vem depois sempre vai embaixo. Então, 40 dividido por 5 é 8. Mas, prof, 8 também não tem raiz. Mas, pra mim poder achar raiz, eu fatoro. É muito mais fácil eu fatorar o 8 do que fatorar o 40, depois tentar fatorar o 5, que não vai dar certo, e não chegar a lugar nenhum, tá? Então, pra mim, mais fácil é fatorar um número pequeno, que é mais tranquilo de fazer. Então, olha só, vou fatorar 8, dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, que dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, que dá 2 de novo, que dá 1. Ó, deu 2 3 vezes, deu 2 na 3. Lembra que, como é raiz quadrada, a gente vai escrever dessa maneira aqui, ó, 2 na 2 vezes 2 na 1. Então, aqui tem 2 na 2 e aqui tem 2 na 1. Vou escrever dessa maneira que daí eu consigo cortar. Então, olha só como é que eu vou fazer agora. 2 na 2 vezes 2 na 1. Esse 2 eu vou cortar com essa raiz, então esse 2 aqui vai sair. E esse 2 aqui eu não consigo cortar, então ele vai ficar dentro da raiz. Então, é 2 raiz de 2. Uma coisa que eu não conseguiria escrever aqui, ó, porque o raiz de 5 nem ia ter como tirar, ia ficar bem mais difícil eu ter que fazer, tá? Então, pra nós, nesse caso, ficou mais conveniente a gente pegar essa divisão, fazer a divisão e resolver. Aqui também tem uma divisão, então, olha só. Uma divisão assim, eu vou transformar ela numa divisão assim, ó, que é a mesma coisa. 2. Aqui tem um 3zinho, aqui tem um 3zinho. E, em vez de fazer duas raízes separadas, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma raiz só. Raiz terceira, tá? Aí eu teria que fatorar o 92, o 2 não tem como fatorar, então ia ficar o 96, aliás, e aí não ia ter resolução. Então, eu vou fazer esse 46 dividido por 96, meu Deus, esse número tá difícil hoje. 96 dividido por 2, 96 dividido por 2. Pegar aqui, dá 4, 2, 2, 4, 8, sobrou 1, 16, dá por 8. Então, dá 48. Então, aqui fica a raiz terceira de 48. Então, vamos fatorar o 48. Vamos lá. 48 dá por 2, dá 40, 40 é 20, metade é 24. Dá 24, que dá por 2, que dá 12, que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, e aí 3, que dá 1.
Então, ó, 48 por 2, 24, 24 dividido por 2, 12, 12 dividido por 2, 6, 6 dividido por 2, 3. O 3 só dá por 3, que dá 1. Então, aqui, ó, vou separar... Você tá vendo que aqui é raiz terceira, ó? Então, eu vou separar de 3 em 3, ó. Então, vai ficar assim, ó, 2 na 3, pra eu poder cortar. 2 na 1 e 3 na 1, tá? Então, aqui, como é raiz terceira, eu vou ter que separar em 3. Esse 2 dá pra tirar, um deles dá pra tirar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 2 na 3, 2 na 1 e 3 na 1. O que eu consigo tirar? Só esse 2 aqui, ó. Então, esse exercício vai ficar assim, ó. Deixa eu ver que agora o professor aqui do ladinho. Vamos lá, ver se eu consigo. 2. Ó, aqui dentro vai sobrar o 2 na 1, que é 2, e vai sobrar o 3. Então, vai sobrar assim, ó. 2 vezes 3, tá vendo? E consegui tirar esse 2 que veio aqui pra fora. Esse que é na 1, que eu posso escrever assim, ele não vai sair. Então, ó, essa multiplicação eu posso efetuar. 2 vezes 3, 6. Então, ficou 2 raiz de 6 essa minha continha, tá? Então, ó, raiz terceira... Opa, só cuida que aqui é raiz terceira e raiz terceira. Então, raiz terceira de 96 dividido por raiz terceira de 2, na verdade, é 2, raiz terceira de 6, tá? Vamos lá. Vamos continuar essa aqui. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, ó. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu posso juntar eles, ó. Porque não tem raiz de 12 e não tem raiz de 3. Então, quem sabe se eu juntar eles numa raiz só, eu consiga resolver. Então, vamos lá, ó. O juntar é pegar a raiz, que elas são iguais, a gente só pode quando a raiz são iguais. Essa raiz quadrada, que tem 2, eu posso. Raiz terceira, que tem 2, eu posso. Raiz quadrada. Se aqui tivesse uma raiz com 2 e com 3, eu não poderia, tá? Então, vamos lá. 12 vezes 3. Então, eu mantive a raiz e eu fiz a multiplicação aqui. 12 vezes 3 é 36. E existe raiz quadrada de 36. 6 vezes 6 é 36. Então, quando eu conseguir manipular a raiz aqui, eu consegui achar a resolução dela, ó. Então, isso que é fácil na raiz, tá? A gente consegue, ora separar se for necessário, mas ora juntar, ó. E aqui a gente achou a raiz de 36, tá? Essa daqui a gente tem 3, ó. 3 multiplicações. Eu posso juntar as 3 num só, prof? Pode sim, ó. A gente vai juntar, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ó, aqui eu queria que vocês percebessem, ó, que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 na 3, ó. Não é que quando a gente não tem esses números assim, ó, que eles também são multiplicação, a gente junta e faz 2 na 3, então 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na 3, olha só. Corta, corta, e a resposta é 2. Então, ó, não tem resposta pra isso, nem pra isso, nem pra isso, mas quando tem uma multiplicação entre eles, a resposta é 2. Tá? Então, às vezes, é bem conveniente a gente usar essas propriedades para poder resolver um exercício. Vamos lá. Aqui a gente tem uma propriedade chamada distributiva. Então, só pra gente dar uma relembradinha, ó. Propriedade distributiva na multiplicação de radicais. Aqui eu não usei, nesses exemplos eu não usei radical, mas só pra gente entender como é. Quando eu tenho um número aqui na frente, assim, aqui eu não tenho nenhum sinal, eu sempre tenho uma multiplicação, tá? Mas não vai aparecer esse pontinho que eu fiz agora. Mas sempre existe. Então, eu tenho que pegar esse, multiplicar por esse, manter, se é soma, vai manter soma, se é subtração, vai manter subtração, e eu vou pegar esse e multiplicar por esse. Então, a gente faz o chuveirinho, ó. Esse aqui é meio chuveirinho, ó. Esse por esse, mais esse por esse. Então, tu vai ter A vezes B mais A vezes C, que eu não sei quem são, mas pra nós vai ficar assim. Então, é assim que eu resolvo. Daí, eu vejo quem é A, quem é B, faço e somo normalmente, se der, tá? E aqui a gente tem o chuveirinho completo, quando a gente tem 2 aqui e 2 aqui. A gente vai fazer esse A vezes o C, mais esse A vezes o D. Mais, agora eu vou pegar o B, ó, esse mais que vai vir agora daqui. O B, B vezes C, tá aqui, e B vezes D. Então, o A vezes todo mundo, o B vezes todo mundo, tá? E é assim, daí depois eu junto o que for necessário. Agora eu vou fazer essa aqui, pra gente ver que é a mesma coisa que eu vou fazer, só que usando essa multiplicação que eu acabei de mostrar ali, pra gente ver como vai ficar. Então, olha só, eu vou pegar esse raiz de 5 e vou multiplicar aqui, ó.
Como que eu faço? Eu faço esse número da frente vezes esse daqui. Quando não tem nada é 1, então vai ficar 1 vezes 3, aqui vai ficar 3. Lembra que quando não tem nada é 1. Esse raiz de 5 eu vou multiplicar com a raiz de 5, com a raiz de 2. Então, eu vou multiplicar o número com o número e a raiz com a raiz. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. Então, aqui vai ficar a raiz de 10. Então, vamos lá. O número que está invisível aqui é 1. 1 vezes 3, 3. Raiz vezes raiz. 5 vezes 2, 10. E aí fica a raiz de 10. Ó, tá vendo que aqui tem sinal de menos? Então, eu vou botar esse sinal de menos, ó, ele vem daqui. Agora, eu vou pegar esse raiz de 5 e vou multiplicar aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui não tem número na frente, é 1 vezes 1, então não vai sumir. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar assim, vai ficar uma raiz 5 vezes 5. Eu posso botar aqui 25, eu posso botar aqui 5 ao quadrado, o que vocês acharem melhor, tá? Vou até botar 25, porque a gente tá efetuando multiplicação, né? Então, olha lá. 3 raiz de 10... não vou fazer nada, vou deixar ela por enquanto, não vou fatorar, vou deixar assim do jeitinho que dá, tá? Até porque ele dá 2 e 5, não tem fatoração, tá? Não adianta fatorar o raiz de 10. E aqui o 25, existe raiz de 25, raiz de 25 é 5, tá? Então, qual que é a resposta? 3 raiz de 10 menos 5, essa é a resposta, tá? Eu poderia fazer essa conta assim também, ó, essa parte igual... E em vez de escrever raiz de 25, eu fazer 5 ao quadrado, porque 5 vezes 5 ao quadrado. E aí aqui eu poderia cortar. O resultado vai dar o mesmo, mas só pra vocês saberem dos dois jeitos que vocês fizerem, pra mim tá certo, tá? A gente pode resolver direto raiz de 25, como a gente pode cortar aqui e achar o 5. Mesmo resultado. Então, esse daqui é o mesmo caso que esse daqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse e esse vezes esse. E agora a gente tem esse outro caso aqui, ó, que é semelhante a esse. Então, primeiro eu vou pegar esse raiz de 3 e vou fazer aqui com esse raiz de 3. Então, raiz de 3 com raiz de 3, 3 vezes 3 é 9. Ou 3 ao quadrado, o que vocês acharem melhor. Agora, ó, esse 3 ele vai vir e vai multiplicar os dois. Então, eu vou conservar esse raiz de 3 aqui, vou conservar esse sinal de menos, porque esse 3 está multiplicando todo mundo daqui, ó. Então, esse sinal de menos vem porque ele existe aqui, ó. Esse sinal de menos vem porque tá aqui. E agora, quem tá na frente do raiz de 3 é o 1 e aqui 5. Então, 1 vezes 5, 5. Agora, raiz de 3 vezes raiz de 2. 3 vezes 2 é 6. Então, aqui vai ficar 5 raiz de 6, tá? Beleza, então, esse número multiplicou todo mundo aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Então, vamos lá. Agora, aqui vai um sinalzinho de mais. Por quê? Porque eu saí desse termo para esse. Aqui, entre eles, tem o mais. Então, olha só, 2 com esse 1 que tá invisível aqui, 2 vezes 1, 2. Ó, 2 vezes 3, 6. Então, fica a raiz de 6. E agora, eu vou pegar esse e vou multiplicar por esse aqui. Vamos lá, ó. Olha só, aqui eu tenho sinal de mais, mas aqui eu tenho sinal de menos. Então, fica menos, ó, mais com menos, menos. Agora, olha aqui, 2 vezes 5 é 10, tá vendo? Esse aqui, quando os dois têm na frente, a gente multiplica eles, porque a gente tá multiplicando. E agora, a gente multiplica as raízes também. 2 vezes 2, 4. Então, ficou assim. Agora, a gente vai ver o que dá pra fazer, tá? Esse raiz de 9 eu posso resolver. Raiz de 9 é 3, ó. Então, aqui fica 3. Esses dois aqui, eu vou ver o que acontece com eles, ó. Esse aqui não dá de resolver, que o raiz de 6 é o 2 e o 3, então ele não dá de resolver, mesma coisa aqui. Só que aqui eu posso usar aquilo que a gente falou na semana passada, ó. Eu devo 5 raiz de 6 e eu tenho 2 raiz de 6. Então, eu vou pegar esse 2, vou pagar aqui esse 5 e vai ficar faltando eu pagar 3. Então, ainda vou ficar com uma dívida de 3. Então, vai ficar 3 negativo, raiz de 6, ó. Porque eles têm raiz iguais, eu posso juntar. Não posso juntar com esse nem com esse, tá? Menos esse aqui. 10 vezes raiz de 4. Raiz de 4 também tem resposta. Raiz de 4 é 2, ó. Então, vamos lá. 3 menos 3 raiz de 6. 10 vezes 2 é 20. Agora, a prof vai juntar os números estão sozinhos, ó. Aqui tem um 3 sozinho, aqui tem um 20 sozinho. Esse daqui eu não vou poder juntar. Já adianto que esse aqui vai ficar lá na resposta. Não junta com mais ninguém. Ele já juntou com quem ele podia, agora ele vai ficar na resposta, tá? E agora, eu tenho 3 e eu devo 20. Então, eu vou lá pagar um pouquinho da minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo 17, tá?
Então, aqui fica menos 17 menos raiz de 6. E aqui vamos para a última. Às vezes, eu vou estar escrevendo assim, mas às vezes eu posso escrever assim, ó. Só pra gente saber. Isso aqui, ó, 3 menos raiz de 5 ao quadrado é assim, ó. 3 menos raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Ó, esse um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, ó. Ele vezes ele mesmo. Então, eu fiz a multiplicação dessa maneira, né? Se a gente tem, por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não é? Eu pego esse número e multiplico 2 vezes. Eu pego esse número e multiplico ali 2 vezes, tá? E a gente vai fazer chuveirinho bem semelhante ao que a gente já fez aqui, tá? Então, a gente vai resolver da mesma maneira. Vou pegar esse 3 e vou multiplicar com 3, ó. Tá vendo que nesse primeiro momento não tem raiz. Ficou só 3 vezes 3, que é 9. Vou botar mais pra baixo pra ficar tão grudadinho. Vou pegar esse 3 e vou fazer com o menos raiz de 5. Então, já dizendo que vai ficar o menos daqui, ó. Ó, 3 vezes raiz de 5. Não consigo pegar esse 3 e multiplicar aqui dentro. Porque pra multiplicar, eles têm que ter raízes. Esse aqui não tem raiz. Então, vai ficar assim, ó. 3 raiz de 5. Então, olha só. O menos daqui, aqui tem o 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, e o raiz de 5 vai pro ladinho dele, tá? Então, ó, esse é diferente, porque quando eu tenho duas raízes, ó, eu posso multiplicar dentro das raízes. Esse aqui eu não tenho, ó. Esse tem raiz, esse tem raiz e esse não tem raiz, tá? Então, vai ficar assim. Então, vamos lá. Agora eu venho pro esse aqui, ó. É a mesma maneira, ó, menos raiz de 5 vezes 3. E isso aqui também vai dar menos 3 raiz de 5. Ó, 3 vezes 1, 3, né? Ou menos 1, que daqui tem, dá menos 3. E a raizinha vem do lado. E agora, a última multiplicação. Ó, menos e menos, os dois têm menos. Então, menos com menos é mais. Raiz de 5 vezes raiz de 5 pode ser raiz de 25, ó. 5 com 5, 25. Então, vamos lá. 9. Ó, aqui eu tenho duas que tem raiz de 5, ó. Eu devo 3 e eu devo 3. Isso significa que eu vou dever 6. Devo 3, devo 3, devo 6. Raiz de 5. E agora, eu posso resolver, ó, a raiz de 25 é 5. Esse menos 6 raiz de 5 não muda nada, ele vai continuar ali. Eu só vou juntar esses números aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho 9 e eu tenho 5, então eu tenho 14. Tá? Então, fica 14 menos 6 raiz de 5. Eu sei, gente, que parece confuso, que envolve muita regra, a prof sabe, tá? Então, a prof vai dividir essa videoaula em duas partes. Então, nesse primeiro exercício, vocês vão treinar isso daqui. No exercício da próxima semana, vocês vão treinar isso daqui. Pra gente ver por parte com mais calma, tá bom? Então, não se preocupem, façam com calma, chamem no chat, peçam ajuda. Essas notas aqui vão tudo pro sistema online, gente. Vocês têm que fazer as atividades, tá bom? Um abraço!